Fala, Rubinho. E aí? Acabei falando, e o Rubinho ganhou mais um e virou líder. Aí os caras falaram, ganhou nada. Eu falei, tá bom, cara, eu já vi, já estou corrigindo ali. Putz, mas olha, eu tava crente que com a estratégia eu teria a chance boa de ganhar, né? É, é. Mas eu assisti até agora há pouco, coisa que eu não sabia. O Ricardinho, também muito inteligente, ele trocou dois pneus. Ele trocou os dois do lado direito, enquanto a gente ganhou tempo trocando um só, É. do lado esquerdo. Não, do lado direito também, mas de qualquer forma ele tinha um apoio, ele tava rápido já, mas ele tinha um apoio bom e ó, passou, eu não tinha nem Quanto, como. quanto tempo você calcula que vocês tenham ganho em relação a ele no pit stop? No pneu de dois a 3 segundos mais ou menos com o pneu, mas Sei. Não valeu o apoio que ah, ele não, tinha é lá. porque ele estava uns 3 segundos na minha frente, então ele deve ter feito esse cálculo para tentar, entendeu? Porque com certeza ele teria, ele saberia que iria recuperar, todo mundo trocando um só pneu. O asfalto, Regi, não, assim, eu não lembro de ter visto estocar tão quente. Asfalto em torno de 53, 54 graus. Dentro do cockpit, calculado 60 graus mais ou menos. Assim, pode ter certeza. O calorzinho aquele calorzinho, calorzinho. Ó, tô até Calorzinho, inchado, ó. calorzinho de Londrina. Calorzinho, mas aqui Londrina, não sei se era outra época, mas não me lembro desse calor assim abafado. Tava abafado mesmo, sabe? Abafada. Mas deu uma geral no Brasil, assim, nosso inverno está bem rigoroso dessa vez. São Paulo fazendo 34, com É, sensação de 40. Pô, esse é o é. nosso inverno. Você sabe que eu quando voltei da Fórmula 1, eu sempre tive a sensação de calor em São Paulo, sempre. É, E aí, meio que viajei para os Estados Unidos, fiquei lá 4 anos, tal. Essa foi a primeira vez desde a minha infância que eu passei frio, frio em São Paulo, assim, sabe? Tava frio para danar. A gente falando o quê? Umas 3 semanas atrás. Tava. Frio, frio, frio de Inglaterra, assim. É. E aí ver que já tá voltando o calorzão. Ó, antes da gente começar a falar de Fórmula 1, perguntaram aqui para mim o que eu achei do Julinho e do Kodair. Não sei se você viu na corrida na Stock, os caras se juntaram. São dois pilotos muito aguerridos. Então, faísca sempre pode arrumar. Muito difícil ali. Eu estava atrás, eu falei, ih, vai bater. Quando eu vi, pum, eles se enroscaram. Ali, Eu vi, assim, sim. são Esse basicamente. foi um dos pontos que eu vi, porque você viu, né? Com o atraso da Fórmula 1, ficou complicado eu sair correndo, vi só a segunda bateria de vocês. Eu achei que, inclusive, eles não iam largar a nossa corrida Achei também, é. tinha esse zum, zum, zum que não ia largar. Mas a verdade é que são dois pilotos que não perdem um push. O que é não perder um push? Quando você, pum, aperta de vez em quando não, vamos colocar assim, 80% das vezes que você aperta o push, você passa o piloto. Mas passa, chega na frente, ou chega pelo menos do lado, tal. Mas existe esse 20% que tem horas que você não tem como passar. E aí é a seguinte, é levar para casa, botar o orgulho no bolso e falar, pô, vou tentar uma outra vez. Mas esses são dois casca-grossas que são muito bons, não tenha dúvida, são dois ótimos pilotos nossos da Stock Car, mas que quando junta dá faísca. Então é por aí, não tem muito o certo ou errado, não. E aí, É, Regi, o que você me conta da Fórmula 1? Eu assisti a prova, tava lá assistindo ao vivo, daí saí, daí deu bandeira vermelha, aquela coisa toda que a gente já sabe, né? Mas para iniciar para você, eu confesso que fiquei muito feliz na primeira largada quando o Bottas conseguiu fazer a ultrapassagem, porque a gente ia ver uma coisa meio diferente, né? Apesar de ter longas retas, a curva que antecede a reta principal, ela traria umas dificuldades de ultrapassagem. Se bem que a gente viu que
ela era tão longa que, meu, o nego passava até o próprio álbum que não tinha velocidade, passou o Ricardo numa boa, quase perto da freada. Mas aí deu a bandeira vermelha, na outra largada já aconteceu do Hamilton inteligentemente se colocar atrás, pegar o vácuo e passar. E na terceira largada, quando o Bottas podia dar o troco, ele largou mal e aí caiu para trás do Ricardo. Então aí não teve jeito. Isso é que é o Bottas. Ele faz uma largada tão boa na primeira e depois na outra que bastava entrar atrás do Hamilton, ele não conseguiu entrar atrás do Hamilton, porque quando ele foi, o Ricardo já estava. Mas você sabe, Regi, que existe uma situação que a gente não imagina, que o nosso público muito provavelmente não imagina. Mas quando que uma equipe imaginava ter 3 largadas numa Fórmula 1? Você pode imaginar um backup, vamos colocar a embreagem desse tipo, tal. Fórmula 1 não vai ter fadiga de material porque é sempre tudo muito novo. Mas ninguém imagina a parte eletrônica você se projetando para 3 largadas. Pode ter uma bandeira vermelha assim, como teve em Monza, mas você nunca vai achar que na roleta vai dar o mesmo número 2 vezes seguidas, né? Ainda mais 3 largadas. Então pode ter havido aí não é uma falta de cálculo, mas hoje em dia tudo o cara faz, você sabe, o cara sai do box no treino livre, para ali na saída do box, faz a largada, aquilo gera informação para a equipe que tenha o nível de aderência, que na minha época, olha que coisa, o cara jogava uma moeda no chão, a mesma moeda, tirava uma foto do asfalto e desta moeda você via o quanto abrasivo era o asfalto, porque a moeda dá o foco e por fora você vê o quanto que o asfalto é esburacado, se ele é mais escuro, se ele é mais claro. Então, os caras faziam a primeira imagem de aderência do asfalto por aí. Então, o cara larga lá na saída do box, mas ele tem a aderência principal de outros anos e de outras situações. Também porque se conversa Fórmula 1, Fórmula 2 e Fórmula 3. Os caras largam na mesma pista, conversam entre si. Qualquer um da Fórmula 3 da Fórmula 2 quer um advice de uma equipe maior. Então, na largada, o cara pode errar 1 milímetro de uma situação, como a gente já viu no passado, e o cara não largar bem. Isso acontece. Agora, você sabe que foi a primeira corrida com entrada de público, né? Tudo bem que foram pessoas convidadas que participaram médicos e enfermeiros que participaram do socorro à Itália naquele pior momento da Itália e tal. Mas foram 1.800 pessoas sentadas ali bem na frente. Esses caras viram 3 corridas também. Já foram de graça em uma e ainda viram 3 corridas. Mas ô Regi, para você foi assim também? Quando eu olhei a primeira vez que tinha gente no treino, eu quase pensei assim, gente, aglomerado, tem gente ali, falaram que não pode. Avisa lá que tá entrando gente ali por fora, alguma coisa, não é possível. Depois que eu fui entender que era, lógico, é tudo permitido. A Pirelli tinha avisado. Então, mas tudo bem, mas é que eu não sabia, e não dá a impressão, hoje eu tô correndo lá na Stock, não tem um público, e dá a sensação de quando você vê 10 pessoas juntas já é um aglomerado, né? Quando eu vi aquele monte no treino de sexta-feira, eu falei, puxa vida, como a gente muda os nossos pensamentos, né? Mas, puxa, eu tô sentindo muita falta do público, a visitação na Stock Car, ela é sensacional, com aquele público que tem a chance de conversar e tal, e hoje a gente não está tendo isso, então... Passaram 2 amigos nossos aí, Felipe Kolowski, que você conhece. Opa, Felipe me ajuda muito, eu ligo para ele toda hora, Felipe, arruma essa treta aí, tamo aí. E Raul Boésio, passou por aí agora. Ei, Raul Boésio. Manda pergunta, Boezão. Ô, Regi, pergunta, Felipe. E eu não vi a cara do Verstappen tão chateado, porque acredito que ele sabia que ele não sanaria o problema. Não fosse a batida, 2, 3 voltas depois ele pararia. Não tinha jeito, estava sem potência,
já tinha relatado isso, então uma pena. Era um cara que, vendo a distância do álbum para o Bottas, era um cara que poderia ter lutado Segundo. pelo pódio e pelo segundo, sei lá, se pelo primeiro. Olha o Alan Mosca aí, esse aí pinta um capacete, hein, meu amigo? Meu Deus do céu. Olha, nosso, agora faz parte da gente aqui, ó. Aqui, ó, Kleber Bernucci. Ele falou com você, né? Falou. Com você. Então, até queria avisar a todo mundo que estiver acompanhando, hoje tem essa novidade. Pela primeira vez, a gente está inaugurando essa transmissão simultânea no Instagram e YouTube. Primeira vez que a gente faz isso. E futuramente, por enquanto, no meu canal, lá, o Automotor por Reginaldo Leme. Depois vamos ver o que a gente faz. Se o Rubinho quiser botar no canal aí, pô. Vamos trabalhar. O Regi, e aí, assim, mais da corrida, eu não soube, eu confesso que eu assisti a corrida, mas o final dela eu assisti no resumo. O Stroll saiu por uma falha de pneu mesmo? Foi declarado, foi um pneu que estourou, porque eu vou te falar, menino tem quantos anos? Uns 20 e poucos anos? Ali envelhece uns 10, viu? Bater na arabiata, meu, você viu que velocidade? A gente falava em 270. 270, o cara chegou no treino de sexta-feira nas primeiras voltas, né? Então, impressionante o que os carros pareciam no trilho e carregando uma velocidade para dentro daquela arabiata, as duas para a direita. Senti que o pessoal estava colocando o pescocinho para apoiar, porque não estava fácil. Então, olha o Celso Junte aí. Boa, tá me devendo um convite vinho aí, viu? O Regi, o que mais que você achou interessante? Assim, uma pena, o Stroll vinha muito forte, bateu. Eu achei que a equipe deles andaria muito. Eu de vez em quando falo, vou ser honesto, a equipe deles é porque eu esqueci do Racing Point. Eu já ia mandar um Force India. Ainda é difícil falar o tal do nome. E os caras mudam o nome de Fórmula 1 a todo momento. A equipe vai chamar de novo... Como é que vai chamar? Aston Martin. Então, vai tomar banho. Na minha época, Williams era Williams, Ferrari é Ferrari. Não mudava muito, não. Os caras estão mudando toda hora o nome. Então, e a pista, Rubinho? Você já tinha dito muito bem, falado muito bem da pista. O Hamilton falou que ela é simplesmente fenomenal. Todos os pilotos gostaram. Mas, assim, eu acho que voltar... Bom, primeiro foi circunstancial, né, por causa dessa situação toda. Mas eu acho que, por mais que tenham gostado, voltar uma corrida a Mugello é um pouquinho difícil em função das bandeiras amarelas e vermelhas. Você não acha, não? Então, a pista ela é estreita para o mundo atual da Fórmula 1. Ela é um ótimo backup para fazer funcionar de hora. Mas eu não sei, se todo o calendário de Fórmula 1 estiver funcionando, eu duvido que eles possam voltar. Lógico, a Itália sempre coloca uma pressão, ela tem um momento excelente na Fórmula 1, tendo perdido Imola das épocas do passado, seria legal termos duas provas com Monza e Mugello, mas é uma situação que eu confesso que eu fiquei assim. A segunda bandeira vermelha, ela se deu porque alguém lá atrás, que tem que fazer o exame de todas as câmeras, se a FIA analisar direito as câmeras, ela teria que punir um piloto. Dos de trás que bateram, um deles, mais para frente do pacote, decidiu que a corrida começaria. Ele olha para frente, tal, não sei o quê, e quando o cara... na Fórmula Indy, por exemplo, o cara não pode acelerar antes do green, tá? Na Stock Car, você tem que estar numa velocidade mais ou menos a 90 km por hora, mas você pode começar a acelerar antes que você
que apague o farol, desde que você não passe com uma velocidade elevada. Então tem aí um bom senso. O que aconteceu foi que o safety car desligou a luz muito tarde. Aí o Bottas falou, opa, os caras estão espertos, vou dar uma de migué aqui. É exatamente isso, lá, e vai. O cara lá de trás falou assim, ele está demorando demais, ele deve ir daqui a pouco. Porque, vamos supor que foi o 15º e que ainda tinham 20 na pista. O 15º, naquela velocidade que ele estava, ele passa 5 caras na relargada. Mas eu acho que seria punido de qualquer forma. O problema foi que esse 15º voltou a frear. Porque ele viu, não largou, meu Deus. O de Você está trás... sabendo quem foi? Não. Eu sei quem foi. Quem foi, isso saiu, eu li em vários sites internacionais hoje, foi o Russell. Ele fez exatamente isso que você falou. Ele acelerou antes da hora e voltou a tirar o pé. Porque não largou. Aí o que acontece? O 16º, né, no caso eu estou brincando com os números, mas é isso. Então, o cara atrás do Russell... O cara atrás do Russell está olhando para o cara da frente? Não, tá olhando para o cara exatamente na frente dele. Então, ele falou, largou. Então, vai para... O cara não estava nem preparado para frear de novo. É onde dá a batida. Porque o único que viu, então, a batida, os caras não largando, foi o Russell. E aí vem tudo... É igual batida de estrada isso, assim. Começou a parar, porque você não está preparado. Eu fico impressionado de ver você descreveu tudo sem saber, e aqui a câmera on-board que foi analisada de todo mundo disse exatamente isso que o Russell fez. Mas é porque já passou muito, né? O cara, o jovenzinho correu 326 grandes prêmios, então já é muito comum isso que aconteceu, né? Porque, mas eu não sei nem se ele foi punido ou não. Mas é o que... Aquela batida só aconteceu por isso. Porque, na verdade, seriam 2 bandeiras vermelhas pelo fato do Stroll ter batido muito forte. Foi uma batida muito forte. Aproveitando aqui, até uma pergunta do Alan Mosca. Isso que o Bottas fez, está no direito dele? Qual vez? O Bottas disfarçar, vou aquecer pneu, deu uma segurada. Existe uma... segurando o Hamilton, né? Existe uma regra internacional que depois de um certo ponto você não deveria mais esquentar o pneu daquela forma, porque a tua atenção é para a relargada. Então, de kart, por exemplo, você tem até um certo limite para esquentar. E nos fórmulas também. Isso já é... Agora... O que acontece é que a Fórmula 1 tem uma lei muito explícita dela. Eu vou te dizer, eu não daria um pênalti para o Bottas, mas eu chamaria ele e chamaria todos. Olha, não foi certo e a gente não deve fazer isso. A nossa instrução seria para que ele não fizesse. Então, eu iria por aí. Porque o Bottas também tem um argumento de que ele só soube muito tarde que o safety car entraria pelo fato de ter desligado as luzes muito tarde. Então, por aí é que não entendeu? O cara teve pouco tempo de ação. Tem aí um outro aspecto. O Bottas e o Hamilton reclamaram disso e foram reclamar para o Michael Masi, o diretor de provas, e ele falou assim, gozado, Fórmula 2 e Fórmula 3 foi a mesma coisa e ninguém reclamou. Agora, eu acho, por exemplo, que é uma das culpas que tem a pista, porque você vê que a entrada de boxe não é exatamente uma entrada que hoje existe. Hoje não, já há algum tempo tem na Fórmula 1 com variantes para quebrar a velocidade. Tanto que o cara ele vem... Quantos pilotos travaram ali na hora, em cima da linha limite, para manter a velocidade do pit lane. Ela é muito simples, acabou. Ela é uma reta. A gente tem um amigo nosso aqui, o Luciano Huck. Esse gosta de Fórmula 1, hein? E esse, tamo bem de público, viu, Regi? Beijão, Luciano, abraço, esse aí teve no Japão 1900 e bolinha, quando ele foi gravar alguma coisa pro programa e a gente tava lá em corrida, cara. A gente nos encontramos lá em coisa de corrida, bom demais, muito bom. Depois disso encontrei outras vezes em corrida, inclusive em Interlagos, mas aí ele que mandou um repórter fazer
uma matéria toda comigo. Aí, Luciano, tá aqui. Beijos para vocês também. Ó, o pessoal está perguntando aqui, eu não sei se você viu, mas eu vou contar o que Luciano, aconteceu. compra a Fórmula 1 para Globo. Você viu isso aqui? Não? Ô, Regi, esse fim de semana eu estava jantando na única hora, porque depois Londrina falaram para as pessoas não saírem mais, porque no fim de semana tava perto de lockdown. Eu não entendi. Eu quinta-feira saí para jantar num restaurante japonês que eu adoro lá. E aí o Nelsinho chegou mais tarde numa outra mesa. E eu olhei, ele estava sem tênis. Ele estava com o pé de meia, sem tênis. Aí eu falei, cara, eu vou dar... Quando eu cheguei perto, eu derrubei minha carteira e pá, bati no tênis. E o tênis saiu rolando. O Jaca estava lá, meu irmão, chutou para fora. E a gente foi dando cambalhota e eu levei o tênis embora. E o pessoal sabe disso, que o pessoal está escrevendo. Porque eu fiz um stories falando assim, aê, Nelsinho. Não, eu falei assim, aê, povo, avisa o Nelsinho que eu tô com o tênis dele. E aí o cara saiu na noite para comprar uma Havaianas e foi engraçadíssimo. Aí ele falou assim, por favor, me ajudem a fazer alguma coisa em dar um troco no Rubens. Então, aí deram um monte de ideia para ele e ele colocou a Havaianas dentro do meu capacete, como se fosse só o chulé e tal. E aí o povo tava falando, será que ele devolveu? Ó, o Lapena aí, fala aí, 110. Aí o pessoal falou, não, mas foi muito pouco, tem que devolver mais. Aí eu eu espero que ele não seja igual ao pai dele, porque tem história do pai que é pesada, né? Do Senna, do Piquezão, tem história pesada. Então, Nelsinho, pega leve. Eu sou vingativo, então vai ser uma cambalhota danada isso aí, fica mas que foi engraçado. E eu esqueci de devolver o tênis, ficou lá no motorhome o cara de chinelo a manhã inteira, eu devolvi só de tarde. Mas era só para fazer um adendo dentro da coisa. Olha, dos pontos que me deixaram feliz, eu confesso que, na minha opinião, o Gasly ele tem tudo para ser melhor que o Albon. Tá? Por quê? Porque foi campeão nas categorias que passou. Então, a troca era um momento que um fica mais forte, outro mais fraco. Tal. Mas o menino Albon, que não tem nada a ver com a coisa, está sofrendo também, porque para ele estão falando, pô, você não está andando tão bem quanto tinha, o outro companheiro aqui que saiu daqui ganhou e tal. Então eu fico feliz com o pódio dele, porque eu vou te falar, na Fórmula 1 atual é dos mais aguerridos, faz as suas besteiras, mas é um cara que passa por fora como ninguém. Hein? O cara, ele coloca, assim, quando o cara fecha, ele até deve dar risada, que ele fala assim, é por aí mesmo que eu quero ir, eu nem queria ir para dentro. Eu já por aí planejando por aí. Ontem então, foram 3 vezes. Então, não tem jeito, o cara manda por fora e assim. E a curva a curva 1 de Mugello é uma curva muito propícia a você frear mais dentro, perder a freada, entendeu? E fazer a curva toda por fora. Então, não tem. Não tem problema, né? É muito por aí. Então, não sei bem legal o álbum no pódio, até porque. Vamos lembrar uma coisa assim chata, mas os 2 pódios que ele deixou de fazer foram culpa do Hamilton, né? Interlagos ano passado e Áustria, né? Não, e Áustria. Interlagos ano passado ele deu uma batida por trás no álbum sem o menor cabimento, tanto que quando parou o carro no boxe ele foi lá, né? Foi lá falar e tal. Agora na Áustria é discutível porque eu acho que o nosso amigo vírgula passa por fora exagerou. Eu acho que ele exagerou. Agora, chegou no pódio, é a posição normal de um Red Bull, ficou em quarto na classificação, posição normal, atrás de Hamilton, Bottas e Verstappen, mas ainda ficou a quase meio segundo do Verstappen. Melhorou, mas é quase meio. Entendeu? Aí é que é o problema lá dentro, né? Então, é a diferença de tempo, né? Então, o Edu, nosso amigo, está perguntando se eu pegaria para minha equipe o Gasly ou
o álbum. É assim, se você pega pelas as conquistas, é o Gasly com certeza. Aí, assim, essas corridas têm que ter, essas equipes hoje trabalham com psicólogos, trabalham com gente em prol de te fazer se sentir bem, e coisa que a gente nunca imaginava que teria coisa no passado. Então, é que hoje, poxa, você liga a Netflix, tem todo um pessoal, assim, o teu chefe de equipe, imagina o Mal Mal fazendo aqui, falando assim, Rubinho, meu, freou dentro pra caramba, passou direto, quebrou a frente inteira. Aí você fala assim, pô, Mal Mal, você precisava ter falado isso, você vai falar, não, desculpa, não estava ao vivo, nem vi. Sabe, tem umas coisas que a gente está, para nós, público hoje em dia, está sendo revelado situações que não eram no passado. Então, tinha coisa que o piloto nem chegava a saber e é melhor que ele não saiba, porque, como eu sempre falei, você é tão bom quanto a sua última corrida. Então, o pessoal está falando da Paloma, eu não vi se ela passou aqui, mas o Gata vem logo que Já vi que ela entrou. O jantar está servido, tá? E que mais, Regi, da corrida? Alguém falando mais... A Dani aqui, ó. Dani. Vettel na Aston Martin, a Dani está perguntando. Vettel na Aston Martin, fala lá. O Vettel é assim, mostra que ele estava calmo porque tinha coisa acontecendo. Na minha opinião, é o melhor salário que ele poderia achar. Embaixa na Ferrari, saindo de lá para algum lugar, você tem que sair. Você não teria... Se ele tivesse chance na Mercedes, um salário... Se ele tivesse chance numa Red Bull de novo, o cara ia falar algumas coisas que ele já conhece da equipe, mas o salário... Então, é aquela coisa. O melhor salário que ele pode ter e um renascimento, porque, como eu já falei, eu já renasci, graças a Deus, várias vezes, para equipes, com AVC, para situações da vida, porque o renascer é importante, a gente voltar a sorrir, a gente viu esse fim de semana, ele chegou em 10º, depois de ter batido na primeira volta, mas é um renascer, é uma equipe nova, ele andará muito bem, tenho certeza, e trará muito mais coisa positiva do que a equipe tem hoje. É que hoje a gente não sabe quanto de cópia esse carro é do outro. Porque se ele for uma cópia, assim, realmente cópia, os pilotos nem estão andando tão bem assim, entende? Então, aí um Vettel vai cumprir. É lógico que esse carro não é uma cópia. Ele é um carro muito... quase uma cópia, digamos assim, é uma réplica. Mas eu diria que vai fazer muito bem para ele. Não sei quanto tempo ele dura mais. O ano dele começa a melhorar, mesmo dentro da Ferrari agora, por já todo mundo deixar ele um pouco mais em paz com as situações. Então, fiquei até um pouco chocado com a posição 8ª do Leclerc, porque no começo da prova, em terceiro, você achava que daria um pouco mais, né? Então, com certeza... Não, mas aquilo foi só uma bela largada e você vê que não tem. Não tem. Na reta dá dó. Não tem na reta você vê que o negócio não vai mesmo, e das caras que passaram por ele, que apareceu na televisão, o pessoal volta para a tangência depois de passar, né? Ele é um cara que, antes do final da subidinha, o cara já está na frente. Então, você estava falando do Vettel, consta que era isso, né? Ele vai ganhar 10, ganhava 30, vai ganhar 10 milhões de euros, né? Mas com bonificação, não sei como é que é, por pontuação, por posição, sei lá o quê. É isso que você falou, né? Numa posição de um tetracampeão, fora de Ferrari, de Mercedes e Red Bull. Ainda dá para patrocinar o Dudu e vai sobrar um monte. Eu vou falar isso para ele. Vou dar uma ligadinha e falar... Ele me chama de Mano, né? Ele fala, oi, Mano, que foi desde a época do Raniero, o preparador físico, que ele brincava. Então, toda vez que ele vê, ele fala, oi, Mano. Eu falo, Mano, vem aqui, que eu vou conversar com você, que você vai ajudar o Dudu. Fala um pouco do Dudu. Vai lá, fala do Dudu. O Dudu, poxa, foi ótimo esse fim de semana em Mid-Ohio. Ele foi até, assim, impressionante como ele estava... Quando você ganha, você está muito mais aliviado, né? Então,
ele saiu para classificar, o motor quebrou, então ele não classificou, mas ele mesmo soube falar que sorte que quebrou na tomada e não na corrida, né? Porque a gente pode falar que o motor quebra na tomada de tempo, é um azar. Na minha opinião, azar seria se o motor quebrasse na primeira volta da corrida se largando em primeiro. Então, tem que sempre estar olhando para o lado positivo. Ele largou em 22º, chegou em 10º, depois chegou a próxima em segundo e a outra em 7º. E ele recuperou mais pontos do líder. Continua em terceiro, mas acho que 30 pontos atrás do líder. Então, estamos seguindo. Agora tem umas 2 semanas sem corrida. Eu estou indo para a Argentina para ter 2 etapas do Super TC 2000. Tenho treino quinta-feira na Argentina. Então, estou muito assim, ansioso para saber como é que eu vou andar com tração dianteira, com tanta cavalaria. Porque eu andei no Marcas, no Renault, que foi uma grande experiência, mas tinha pouca potência aquele carro. Agora tô indo lidar com um cara que anda lá sempre há muito tempo, né? Então, mas a primeira prova é no circuito 8 de Buenos Aires. É o mesmo circuito que foi utilizado quando eu corri de Stock Car lá em 2017. Isso já me ajusta, já me ajuda. Já te ajuda. É importante. Binho, 2 coisas aqui. Primeiro, o Marcelo Han entrou aí, Marcelão. Aí, fala, Marcelo. Se a gente acha que até quando o Hamilton vai correr, porque eu também sempre penso isso do Hamilton. Ele é um tipo, ele faz o que gosta, está super feliz, é um cara que assumiu a posição dele de mais do que esportista, em defesa de uma série de coisas aí, direitos que eu sou totalmente a favor dele. Mas ele é o tipo do cara que, de uma hora para outra, ele pode falar, chega disso aqui, não pode? Pode. Ele pode ter esse tipo de coisa assim, especialmente se chegar uma hora em que, sei lá, pegar um carro que não tiver tão ajustado. Mas eu acho que ele gosta muito de guiar. Aliás, tô falando que o Marcelão, seguinte, eu quase fui correr lá na Hungria. Você vê aí uma que tiver coisa aí, que eu vou numa dessas aí, viu? De drupa com 6 aí, que você sabe que correr é meu nome do meio, né? Então, eu tô junto dessa aí. Um abração. Mas Paulo o Hamilton... Totaro, falo de você também, meu irmão. Paulo Totaro. Aí. E aí, então... acho que eu vou ver vocês de Porsche Cup lá em Velocitar, hein? Olha aí. O Felipe vai correr, né? Vai correr, não sei se nessa já. Mas não é no Velocitar que ele vai? Eu não sei. Ele vai fazer as sprints junto com o Cassio Model. Eu nem sei se essa corrida é sprint. Tá. Bom, então a gente não comenta, a gente só deseja boa sorte que... Boa sorte. Felipe, é o seguinte, esse carro aí, para você, só bota uma Bíblia embaixo do banco, porque senão você não vai ver, entendeu? E que ele fala que ele é mais ou menos da minha altura, mas ele tem uns 10 centímetros abaixo. A Bíblia assim, coloca assim embaixo do banco aqui, aí você já fica mais alto, depois deve ter aquele negocinho para você apertar assim, você vai... E aí vai com o banquinho para frente. Tem que ir lá para frente, senão não alcança, não. O Zontinha falou que é endurance, essa aí, ó. Então ele vai correr, sim. Então vai correr. É isso aí. Então ele vai estrear, puxa vida. O Zontinha, eu olhei para a cara dele, ele estava com 10 quilos a mais que eu na corrida, ele falou, puta, eu vou te falar, Zontinha, a hora que os caras falaram assim, pô, você é líder do campeonato, parabéns. Eu falei, pô, 30 quilos, meu Deus do céu. Porque o que a gente quer é ser líder do campeonato com 100 pontos na frente dos outros para utilizar os 30 quilos. Quando você é 2 pontos e ainda tem que carregar esse marvado desse peso, tá duro, viu? Para quem carrega o peso na estoque, tá sendo um aprendizado, mas vou te falar, meu, é duro carregar o pezinho ali, não tá fácil, não. O Meinha, aquele pneu no Meinha não machucou, né? Você viu? Então, você chegou a ver a imagem? Eu vi imagem, a primeira, até o Serginho achou que só tinha pegado desbarrão, depois a gente viu que pegou mesmo. Então,
Ele o estava de Face, protetor, né? ele estava com protetor, mas eu acho que, assim, o meu medo era aquele negócio ter explodido, o Face, entendeu? Então, de uma certa forma, não tinha... Eu, como fico mais tempo na pista, eu não tive a informação de que ele teve machucado, mas eu peço até Parece que desculpa de não ter, porque eu fui eu ainda estou assistindo a corrida aqui em casa, que eu ontem eu fiz um negócio, Regi, que muitos devem ter feito, até por causa do Covid, mas eu fazia anos que eu não pegava um carro para ir para a pista. Então, o carro, saí de São Paulo e fui até Londrina. E até fiz um stories, que estava de parabéns. É uma estrada que, pô, pô, eu fiquei... primeiro Assim, mundo, primeiro a mundo. gente tá ó, pegou no Face que arranhou o nariz bem de leve, o Zontinha falou. Então, graças a Deus, ele tá bem. A lenda da Stock Car, o meinha não pode machucar, né? Do mesmo jeitinho, desde quando começou, eu olhei uma corrida em 93, ele era daquele jeitinho lá, não pode tocar no meinha não, pelo amor de Deus. Mas eu viajei muito, quando eu tive a chance de pegar um carro na minha época, que eu pegava um carro alugado e poderia andar pela Europa inteira, fazendo leasing, aquela coisa, eu andei pela Europa inteira, não tinha dinheiro para ficar gastando de avião. E aí era gasolina e, ó, era pegar o barco daqui, era em Dover, Calais do outro lado, ia para a Holanda e voltava, ia treinar e corria. E a gente está acostumado com grandes pistas, né? Autoestradas, essa coisa toda. Mas eu fiquei, surpreso e, olha, parabéns, porque peguei eu e o Jaca indo para Londrina, só que eu cheguei aqui muito de noite depois da corrida, então eu acabei não vendo a corrida da Stock até agora. Sempre fui de carro para Londrina e recentemente eu fiz essa viagem, fui fazer uma palestra o ano passado, na verdade, em Barretos. E a mesma estrada. Cara, uma loucura. Isso é primeiro mundo disparado mesmo. Primeiro mundo mesmo. Você pegar um Eu dia bom adorei. que eu peguei, pô. Não, foi... Olha aí, ó. O pessoal tá... Vocês ouvem tudo, né? Vocês não são fracos, não. Eu falei que o jantar tava pronto, chegou, é verdade, ué. Tava tocando aqui, então chegou o pessoal, daqui a pouco tem comida. Mas o Mick Festo, Schumacher. inclusive, já deixa a porta aberta aqui, viu, meu amor? Olha aqui, Mick Schumacher. Já ouvi três pessoas perguntarem. Mick É. Schumacher. Você conhece bem ele? Não, na verdade, conheço ele de colo. Cara, não ouvi crescer. O Michael não levava para a pista nem ele, nem a irmã. Soube que a irmã gostava de cavalo quando ela já tinha 11, 12 anos, aí já praticava, mas o Mickey ainda era muito pequenininho. Eu não cheguei a vê-lo nem começar a andar de kart, essas coisas. Então, não o conheço como piloto. Um cara que conseguiu ser vice-campeão do mundo de kart, ruim ele não é. Esse moleque, ele deve ter muito talento. Mas o pessoal, enquanto ele não ganhar pelos próprios meios numa Fórmula 1, vão sempre falar que, porque o carro dele é melhor, porque... Então, isso aí não tem jeito. Ele é filho de um Schumacher que andava muito, que o cara era um fenômeno. Então, não tem jeito. O pessoal vai com certeza fazer com que, né, esse menino tenha seus altos e baixos. Não tem muito jeito. Se eu te conheço bem, se você fosse alguma corrida esse ano, a primeira coisa que você ia fazer era procurar conversar com ele. Com certeza. Até porque ele me parece ser super assim, do bem. É um cara que fala muito bem para a imprensa. Então, eu acho... eu não sei se ele conhece a história minha e do pai muito, mas deve conhecer. Então, com certeza, eu procuraria, com certeza, Regi. É um belo fato que você trouxe à tona. Claro que sim. Olha aqui, 300 pessoas falando um negócio que eu não tenho o que falar, nem o Rubinho. Cara. Os caras estão falando, vocês vão estar no SBT juntos. Primeiro,
Não sei nem se o SBT vai fazer mesmo a Fórmula 1. Segundo, eu li a notícia na internet, né? também. Então, aliás, para mim, a primeira vez que eu recebi, já me mandaram uma montagem. Eu, você e o Theo José. E o Theo José, Numa montagem já, eu tudo recebi. certo. O SBTzinho, assim. O pessoal é muito inteligente, né? A equipe está montada. A gente Muito para frente, tem assim. SBT. Mas, cara, é assim, o que a gente espera é que a Fórmula 1 fique no Brasil, para que a Na gente TV tenha, aberta, de preferência. que a gente tenha isso, o Silvio Santos narrando. Escreveram aí, ia ser uma beleza. Oi, passou. Então, com certeza, eu só espero que a Fórmula 1 fique com a gente para que a gente tenha essa situação que a gente tem desde muito criança. Eu lembro de ligar a televisão, não estou falando que você é muito mais velho que eu, mas eu lembro você e o Galvão ali, poxa vida. E tudo que eu sempre sonhei era ter né, quando eu estou na minha última volta para vencer a Hockenheim, eu falei isso para você. Eu estou lembrando da musiquinha, eu estou lembrando do momento. Então, poxa, a tal da musiquinha, o tema da vitória. É uma história, Rubinho. Hoje, agora há pouco, eu atendi um pessoal que eles têm, chamam Arquibancada Mac. São 3 pessoas apaixonadas pelo negócio. A gente ia falar 40 minutos, a gente falou 2 horas e 15, porque tem conteúdo, sabe? As perguntas deles têm conteúdo. E eles falando exatamente isso. Na verdade, eu e o Galvão temos muito a ver com o trazer a Fórmula 1 para o brasileiro, não é para vocês, mas para o brasileiro que não sabia o que era. Né? Graças a Deus, isso ninguém tira. Não, isso aí é uma coisa, né? Hoje em dia, eu fico abismado de vez em quando, Regi, quando o pessoal, eu falo assim, eu já parei de correr de Fórmula 1 há 9 anos. Aí o pessoal fala, não, você está brincando, faz 2 anos, tal. Então o pessoal ainda tem uma memória disso, né? De como se fosse ontem. Então é interessante isso. Eu fico feliz, mas ao mesmo tempo louco para que um piloto nosso possa chegar. Drogovic, Sérgio Setti, Fittipaldi, Piquet. Temos um monte aí que está lutando para chegar. Então, seria ótimo mesmo. É o que falta para a gente retomar, né? Porque ninguém perdeu o gosto pela Fórmula 1. Ninguém perdeu. Caio Collet, Dudu, quem sabe? Vai saber. São 2 jovens aí que também estão lutando. Porque é duro. Você caiu, Regi? Caiu. Fala para mim que você não caiu. Não, eu tinha anotado 2 coisas aqui para te falar. Não caí, não. Se você cair numa ao vivo assim, eu juro por Deus que eu acho que eu choro de rir. Eu não bebi uma cervejinha ainda, vou beber depois. Ei, coisa boa, segunda-feira boa. Esse apoio aqui meu tá quebrado, fica balançando. Mas deixa eu falar uma coisa. O Drugo andou muito, né? Nesse fim de semana também. Andou muito de novo. Eu vou te falar, falaram para mim que a equipe dele é uma equipe bem tranquilinha, tal, que pode estar fazendo um ótimo trabalho. Mas quando uma outra equipe vem falar para mim isso, significa que o olhar tá muito bom do Drogovic. Então, tem que aproveitar isso, porque isso chama mais atenção ainda. O cara fala assim, pô, eu tinha que ter ido para uma equipe X. Às vezes a gente não tem nem dinheiro para ir para a equipe X. Mas na equipe Y, que não está sendo esperado muita coisa, o moleque vai e faz, isso dá uma despontada boa. Isso é muito legal. Claro, para depois do segundo passo ele pegar uma equipe melhor. É isso. 2 marcas aí que para muita gente passou desapercebida, depois eu até falei ontem no canal do YouTube. Eu não sabia até ontem, essa foi a vitória número 100 da Mercedes, desde que ela voltou à Fórmula 1 em 2010. Ela tinha lá nos anos 50, ganhou 8. Mas a vitória é número 100, cara. Caramba, que número expressivo. Né?
E o Hamilton, para não passar um fim de semana sem bater um recordezinho, ele bateu um de 222 corridas nos pontos. 222 dos pontos. 222. Ele disputou 259. Tá Caramba. Ó, só para o pessoal falar que eu não estava mentindo, ó, vem cá. Vem cá. Não, só para o pessoal falar. Oi, Regi, boa noite. Oi, Paloma. Beijo, tudo bem? Veio o papá. Beijo para todo mundo. Então, Esse cara cozinha bem? Não, hoje foi pedido de fora, senão não tem condições, não. Não, mas eu vou te falar, eu cozinho bem, porque no final, Regi, eu morava... Não tô falando assim, mas não tô dando mas todos nós que tivemos que morar fora vivemos a situação. Eu, na primeira hora que eu queimei o macarrão, que a água acabou, e eu estava assistindo um filme e começou aquela fumaceira danada, eu achei que eu tinha botado fogo na casa. E aí, quando eu fui pegar o macarrão para ver se ele estava bom para jogar na parede, ele estava tão quente que eu fiquei com a marca na mão um tempão. Então, rapaz do céu, depois você vai aprendendo. Então, mas é verdade, nuggets e macarrãozinho foi assim, até depois colocar os temperos, a coisa boa. Não, é claro. Eu tenho uma história assim, acho que essa eu nunca contei para ninguém. Um dia nós estávamos na casa do Ayrton, lá em Reading. Ele foi o primeiro ano da Fórmula 1. E aquela coisa, né? Ele sozinho lá, esquenta comida, ou pede comida, mas de qualquer forma tem panela para lavar, né? E eu tô vendo ele lavando a panela sozinho lá. Eu falei, pô, não dá, né? Deixa eu ajudar ele. Cara, eu nunca na minha vida, em casa, em qualquer lugar, tive coragem de botar a mão na gordura de uma panela no prato. De repente estava eu lá com a esponjinha, eu e ele, né, fazendo. Na dificuldade a gente aprende qualquer coisa, Regi. Não é tão difícil. É isso aí. Tem alguma pergunta a mais aí, galera? Eu li aqui o pessoal falando, ó, quando você for para Super TC lá fora, tração dianteira, pergunta para o Bragantini. Verdade, velho. O menino que sabe tocar um carro de corrida e principalmente uma tração dianteira. Então pode deixar, vou perguntar para ele sim. Dois caras do bem, merece tudo de bom, oi. É isso aí, Regi, eu acho Vitor que a gente... Esse é meu genro, tá lá? Que mora em Orlando, lá que legal. Orlando, pô, eu tive aquela felicidade, foi tão legal. Eu acho que a nossa live lá no aeroporto foi muito legal, porque mostrou um pouco da realidade demais, que é. Se eu tivesse que fazer ontem uma live com você, ia ser no meio da estrada, não ia ter jeito, guiando não dá, mas... estão perguntando, para a gente finalizar, o 7 câmera, não tem muito para falar nesse momento, né? Tá na expectativa. Eu vi ele vestido de macacão, caiu muito bem o macacão dele. Eu só espero que logo aquele macacão branquinho esteja muito sujo, depois de muito treino, de muita volta. Então, esse é o mais importante. É o que um piloto deseja para outro piloto, que o macacão esteja sujo, que é andar muito de carro de corrida e que ele possa fazer treino com esse carro. Só assim, como eu falei a última vez. Roubando uma sexta-feirazinha é o único jeito da gente conseguir mostrar que ele anda bem, entendeu? Pega um momento na Haas aí que os dois pilotos estão falando que o carro está muito ruim, que nisso, que aquilo, que realmente está ruim. São dois ótimos pilotos que estão lá, mas ficam meio cabisbaixo, não sei o que. Chega um menininho cheio de vontade, numa sexta-feira e pimba, mete lá um tempo bom, rapaz, aí é todo mundo saindo correndo para melhorar a equipe. Isso muda tudo, tomara que aconteça com o Pietro, que aconteça com o Serginho. Vamos lá. Isso. Então, obrigado, Rubinho. Obrigado. Valeu, a todos. Um abraço para o Igor. Igor é um apaixonado por karts, tem um grupo de mais de centenas de pilotos de kart, eles correm lá na Granja. E grande abraço a todos vocês. Quem acompanha aqui é porque gosta. E, claro, vocês entendem que não dá para
para responder todas as perguntas. E eu quero Ah, mas a gente falou bastante. O pessoal está falando aqui, Dudu na Fórmula 3, Fórmula 3 da FIA. É o desejo, viu, gente? A gente está claro, tem etapas. a gente tá procurando patrocínio para o Dudu, para quem sabe ele ingressar na Europa pela primeira vez, fazer algum teste esse ano, mas quem sabe o ano que vem. Olha que honra aqui, ó. Ingo Hoffmann, já ouviu falar? Boa, Alemão. Obrigado, Eterno Alemão. 17. Ale Morela Leite, trabalhou com a gente lá cobrindo a Fórmula 1, você lê para ele, dele também. Bom, Qualquer hora, quando a gente puder voltar, Ingo, a gente vai fazer uma live dos institutos, tá? É importante a gente mostrar esse trabalho que você faz aí, depois eu mostro um pouquinho mais do meu, com as crianças, de tudo aquilo que é feito. Essas fundações elas existem por uma razão e tem que ser mostrado. Então, conta comigo e com o Regi que a gente vai fazer alguma coisa, tá bom? Tá bom, Alemão. Valeu. Comecei a carreira junto com ele, tem história. Rubinho, então, muito obrigado. Quero lembrar a todos vocês que inaugurando pela primeira vez, isso aqui está sendo visto ao mesmo tempo, simultaneamente, no canal do YouTube Automotor por Reginaldo Leme. Rubinho, já passamos, acabou de fazer 2 meses, batemos 50 mil sexta-feira passada. Que legal. Tá assim, ó. Tá. Vamos conversar disso aí, Regi. Tá muito legal esse bate-papo com todo mundo aqui. Bom. E vamos fazer cada hora mais, tá bom? Tem que mexer nisso aqui. Tá bom? Um abraço. Tchau. Agora eu vou jantar. Aí. Tomara que a Paloma tenha sorte com a comida. Bom, se bem que não é sua, né? Então... Tchau. Tchau.